O primeiro passo é clicar no botão Novo, colocar o nome da máquina virtual e alterar a pasta da máquina. Ao clicar no botão Próximo, escolhemos a quantidade de RAM que deverá ser alocada para a máquina virtual. No caso, colocaremos 4 GB, como especificado na atividade. Deixamos a opção de disco rígido em Criar um disco rígido virtual agora e clicamos em Criar. Deixamos o tipo de arquivo de disco rígido como VDI e clicamos em Próximo. Mantivemos a opção de armazenamento em disco rígido físico em dinamicamente alocado e clicamos em Próximo. Mantivemos a localização e tamanho do arquivo nos valores padrão obtido pela ferramenta. Com a criação da imagem da máquina virtual, clicamos em Configurações. No geral, vamos para a aba Avançado e selecionamos bidirecional nas duas opções disponíveis. No sistema, tiramos a seleção de disquete, colocamos o disco rígido em primeiro, seguido do óptico, e selecionamos o mouse como USB. No armazenamento, selecionamos o disco que está em vazio e colocamos a ISO que foi disponibilizada na plataforma. Agora podemos fazer a inicialização da máquina virtual. Ao inicializar, clicamos em Enter e aguardamos. Ao aparecer a imagem do Oracle Linux 7.6, selecionamos a linguagem que desejamos, no caso português, e clicamos em Continuar. Aguardamos alguns segundos e selecionamos a seleção de software. Na seleção de software, selecionamos Server with Graphic User Interface e deixamos as seguintes opções marcadas. Ao finalizarmos, clicamos em Finalizado. Clicamos em Destino Instalação e selecionamos o disco de 12 GB. Clicamos em Rede e nome do host e ativamos a opção de rede. Aguardamos alguns segundos até a configuração e clicamos em Iniciar instalação. Definimos a senha root do sistema e damos 2 cliques em Finalizado. Fizemos a criação de usuário e atribuímos privilégios de administrador para esse usuário. Agora aguardamos a finalização das configurações. Ao finalizar, clicamos em Reiniciar e aguardamos mais alguns instantes.
Agora clicamos em License Information, lemos as informações da licença e aceitamos se concordarmos. Após a aceitação da licença, encerramos a configuração. Com a inicialização da máquina, colocamos o nosso usuário e senha e aguardamos a inicialização do Linux. Com a inicialização da área de trabalho, clicamos em Dispositivos e clicamos em Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Clicamos em Executar e colocamos a senha de root que definimos anteriormente. Aguardamos alguns segundos e, ao término, clicamos em Enter. Após esse passo, reinicializamos a máquina virtual. Com a reinicialização concluída, clicamos em Aplicativos e abrimos os arquivos da máquina virtual. Procuramos em outros locais computador a pasta User, após isso a pasta Share e, por último passo, a pasta Applications. Dentro da pasta Applications, fazemos a cópia e colamos os atalhos das aplicações solicitadas dentro da plataforma. Com o término das configurações da área de trabalho, alteramos o plano de fundo da mesma. E como uma última etapa, reinicializamos a máquina virtual. Abrimos as configurações em pastas compartilhadas e definimos a pasta compartilhada dentro do computador hospedeiro.
e iniciamos a máquina novamente. Com a inicialização da máquina virtual, abrimos a pasta compartilhada, colocamos a senha root e verificamos os arquivos que tem dentro. Com isso, terminamos a instalação e configuração da máquina virtual, sendo uma experiência ótima, aprendendo um pouco mais sobre a virtualização.